Tudo bem? Não sei se é de manhã, de tarde ou de noite aí na casa de vocês, então não sei o que eu devo desejar-vos. Então, para aqueles que estão assistindo esse vídeo, nesse momento é parte da manhã, eu desejo bom dia. Os que estiverem assistindo da tarde, desejo boa tarde. Os que estiverem assistindo à noite, desejo boa noite. Bom, esse vídeo ele partiu de uma ideia da nossa igreja, na comunidade evangélica Mensageiro da Paz. Na verdade, ele é um vídeo que vai fazer parte de muitos outros, eu creio, nesse momento de crise que a gente está vivendo devido a esse vírus, né, do coronavírus que está atormentando todo o nosso mundo. Infelizmente, a gente não está podendo se reunir e graças a Deus a gente tem obedecido às autoridades, nos mantendo nas nossas casas. Infelizmente a gente não está tendo esse contato uns com os outros, mas é por uma boa causa e eu creio que em breve essa situação vai ser resolvida e a gente vai voltar a estar juntos. Bom, esse vídeo eu não quero ter a pretensão de esclarecer todos os assuntos, até porque não sou expert, mas a gente tem visto muitas pessoas falando sobre várias coisas nesse momento, cada um querendo dar a sua opinião sobre assuntos religiosos, políticos, e na verdade as coisas têm virado um caos, né? Cada um querendo falar alguma coisa. Então esse vídeo não é para eu dizer alguma coisa para vocês de esclarecimento, de como é que isso tem a ver com o fim dos tempos. Os cristãos têm se perguntado sobre isso. Qual é a atuação da igreja nesse momento? Como que a política deve... Não é isso. Porque cada um vai dizer as suas coisas e a gente não está aqui para isso nesse momento. A minha vontade, quando surgiu essa oportunidade de falar com vocês, é de trazer uma palavra de conforto e de ânimo e de esperança. Bom, a tecnologia ela é importante porque assim, ela achega, né, aqueles que estão distantes. Infelizmente, muitas das vezes ela distancia os que estão perto, mas nesse momento eu creio que ela vai chegar aqueles que estão distantes. E não sei também se esse vídeo ele vai ficar somente para nós, membros da comunidade evangélica Mensageiros da Paz, ou se ele vai de alguma forma alcançar outras pessoas, que isso é uma coisa que a tecnologia também tem muito boa, que é a sua capacidade de um alcance longo, alto, e atinge pessoas de vários lugares. Eu creio que até realmente nesse momento é o momento da igreja se manifestar em relação a isso, não ficar preso só dentro das quatro paredes e usar as armas que a gente tem nesse momento, armas não, na verdade ferramentas que a gente tem nesse momento para alcançar outras pessoas. E então esse vídeo ele faz parte, né, dessa ideia de trazer uma palavra durante o dia para que a gente não perca também o vínculo entre nós e o vínculo principalmente com o nosso Senhor. Se eu pudesse intitular esse vídeo, eu queria chamá-lo de Queremos o Controle. Só que antes de entrar no vídeo propriamente, eu tenho que também pedir perdão a vocês se a qualidade do som da imagem não ficarem muito legais. Já peço perdão porque não é muito costume nosso fazer esse tipo de coisa. Vocês aí nesse momento estão olhando para mim, talvez não esteja tão estranho, mas enquanto a gente grava aqui, tem que ficar olhando para a câmera do celular, então não tem esse contato pessoa a pessoa, é um pouco estranho para quem não está muito acostumado, né? Mas já tendo feito todas essas considerações, gente, como eu disse, se eu tivesse que intitular como uma palavra isso daqui, eu diria que é Queremos o Controle. Bom, você nesse momento aí de isolamento, de quarentena, dê o nome que você quiser, que você está em casa, para os que estão em casa nesse momento, a gente, talvez a atividade que a gente mais faça durante o dia é assistir TV, ver série, filme, seja lá o que for. Muitas das vezes ou sozinho, ou com alguma outra pessoa do nosso lado, ali na nossa família. E uma coisa que muitas das vezes acontece talvez na sua casa, porque na minha às vezes acontece, é quando está todo mundo reunido num único ambiente, em frente à televisão, aí cada um quer assistir uma coisa diferente, né? Não gosto disso, gosto daquilo, cada um tem um gosto diferente do outro. E a gente, na verdade, quer o controle, né? Porque quem tem o controle é quem vai ditar o que vai estar passando ali no momento. E eu creio que isso não é só aqui que acontece, talvez aí com você também é a mesma coisa. E isso é uma coisa do ser humano.
Não é uma coisa, por exemplo, só do homem. O homem gosta de ter o controle. Não é só o homem, a mulher também gosta de ter o controle. A criança gosta de ter o controle. O idoso gosta de ter o controle. Todo mundo. Então isso daí ninguém está livre disso. E para nosso psicológico é importante a gente sentir que temos o controle da situação. Nós sentimos, né, que temos o controle da situação. Porque psicologicamente isso faz a gente ficar tranquilo, não faz a gente ficar ansioso, não faz a gente ficar desesperado. Mas tem uma coisa que talvez a gente tenha perdido nesses dias, hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo é o dia 24 de março de 2020. Se tem uma coisa talvez que parece que a gente tem perdido é o controle. As autoridades parecem perder o controle da situação, não sabem muitas das vezes o que fazer, como reagir, por causa de todas essas novidades que a gente tem vivido. Nós, cidadãos, muitas das vezes também ficamos preocupados em relação à saúde, à economia, ao emprego. A gente parece que está perdendo o controle da situação e isso traz o desespero. Então, uma primeira coisa que talvez a gente já possa deduzir somente olhando para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor é que a perda do controle, ela traz o desespero. E isso é preocupante. E é inevitável de acontecer com nós seres humanos. Isso é algo que está em nós. E quando a gente vai falar em relação a controle, tem vários personagens na Bíblia que vão nos relatar, vão nos retratar, vão nos ensinar sobre isso. Mas tem uma passagem específica que me chama muito a atenção. Um personagem que você conhece muito. E para não ficar me alongando muito, até porque eu não quero que esse vídeo seja tão grande assim, é apenas uma palavra que eu quero trazer para você. Tem um personagem que se encontra lá no capítulo de Juízes, Juízes 7, capítulo 7 de Juízes, versículo 2. Se você não tiver com a sua Bíblia nesse momento, eu espero você pegá-la um pouco. E se não estiver, a gente vai também colocar aí na tela para você ler. Então também não precisa ficar esperando muito, que você pode dar pausa no vídeo, pegar a sua Bíblia e voltar até aqui. Então pode acompanhar ou então juntamente aqui, tá? Juízes capítulo 7, versículo 2. Diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Muito conhecido, né? Você certamente já ouviu várias pessoas falarem sobre ele, eu mesmo já tive a oportunidade de conversar sobre ele. E o que isso tem a ver com tudo aquilo que eu falei no início do vídeo sobre controle? Pense você em meio a uma dificuldade, uma luta. Você vai para uma batalha. Aí você tem 32 mil homens e você sabe que você vai lutar contra 135 mil. Já é uma diferença bastante grande, não é? Agora pensa você que esse número seu de 32 mil ele é reduzido drasticamente para 300 pessoas. 300 soldados que iriam lutar contra 135 mil. É muita coisa, não é? Uma pessoa comum, talvez, como eu e você, ou qualquer outra pessoa em uma situação dessa de dificuldade, de luta tão grande, talvez ficaria desesperado, porque ela perdeu o controle da situação. Antes já parecia difícil, agora é reduzido drasticamente os recursos que eu tenho para enfrentar essa dificuldade. A gente fica desesperado, né? A princípio, quando a gente olha essa história, vocês sabem, eu não preciso narrar toda ela de novo, até quem não é cristão já tem ouvido essa passagem pelo menos uma vez na vida. Como que Deus fez para reduzir o número dessas pessoas? Primeiramente ele vai levando, pergunta quem eram os covardes, aqueles que não queriam participar da luta, não é mesmo? E foi reduzido ali um grande número de soldados. Depois aquela passagem que todo mundo vai lembrar, de que Deus ele pede que os homens eles se acheguem até as águas e a forma com que eles bebessem a água, se eles levassem a mão até a boca, a água, né, ou se abaixassem para beber, a forma com que eles fizessem isso iria identificar aqueles que iriam permanecer ou não para a guerra. E assim Deus selecionou apenas 300 para ir para essa batalha. Isso tudo eu creio que você já conhece. O que acontece, o que mais me chama a atenção é a reação de Gideão depois disso. Como eu disse, talvez aí você ficaríamos desesperados.
talvez a gente perderia realmente a esperança, ficaríamos descontrolados nessa situação. Só que não foi o que aconteceu com Gideão. Você vai ver mais para frente que após isso Deus dá mais algumas ordens a ele de como eles enfrentariam aquele povo tão grande, como eles enfrentariam os soldados inimigos naquela guerra. E o que mais me chama a atenção é que Gideão não questionou, ele simplesmente obedeceu a Deus e foi, mesmo depois de toda essa triagem que Deus fez no povo para reduzir o número de soldados. Aí eu me perguntava, o que fez com que Gideão não perdesse a esperança, o que fez com que Gideão não se desesperasse nesse momento? Será que Gideão era forte? Será que Gideão era o cara? Será que os homens que estavam com Gideão eram também assim soldados de outro nível? Existe na história, uma outra história que talvez você já deva ter encontrado, já deve ter ouvido, não na Bíblia, né? Mas é dos 300 espartanos, né? Daquele filme que talvez você já tenha assistido. E eles também enfrentaram uma guerra a um povo muito mais numeroso do que eles. O rei Leônidas, que ia na frente do povo com os 300 espartanos. E eles eram muito autoconfiantes, mas a confiança deles estava neles mesmos. E até mesmo os filmes vão retratar isso, que eles eram homens muito fortes, homens que já haviam vencido várias batalhas, várias guerras. Eles eram homens que sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham confiança neles mesmos, por isso que eles iam para a guerra. Só que nesse caso aqui da Bíblia, quando a gente lê Gideão, eu fiquei me perguntando, será que também era por isso que Gideão ele não perdeu, ele não se descontrolou? Será que foi por isso? E se a gente voltar um pouquinho, a gente lê o capítulo 7, se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 6, a gente vai encontrar algo muito interessante que já vai ser uma primeira resposta para essa pergunta que eu fiz a vocês. Então, se você abrir aí essa Bíblia lá no capítulo 6 de Juízes, ou então acompanhar aqui comigo, capítulo 6 de Juízes, versículo 15, diz algo muito interessante. Olha só. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Isso tudo aqui, esse diálogo entre Deus e Gideão, ele aconteceu antes mesmo daquela passagem que a gente acabou de ler, onde Deus ele fez aquela triagem no povo. Isso daqui foi no chamamento inicial de Gideão. E o que mais me chama a atenção é que Gideão ele já reconhecia, ele se demonstrou como um homem muitas das vezes frágil, né, perante o Senhor. Deus, quem sou eu? Um cara de uma família pobre, que não sou nada, sou pequeno. E era esse mesmo homem que depois se defrontou com um momento de dificuldade no qual ele não se descontrolou. Então aí já é uma primeira resposta para a pergunta que eu fiz a vocês. Será que Gideão era autoconfiante? A confiança estava nele mesmo? E a gente já percebe que não. Então a resposta ainda não está 100% resolvida, porque como é que pode então ele não ter se descontrolado? E essa que era a questão para mim nesse momento. Como que a gente pode manter o nosso controle em meio a essa situação que parece fugir ao nosso controle? A resposta ainda está também no capítulo 6, um pouco mais para frente, nos versículos 36 até o 40. Se você ler comigo, versículos 36 até o 40 do capítulo 6 de Juízes, diz assim, Juízes 6, 36 ao 40. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só dessa vez. Rogo-te que só dessa vez faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre a terra havia orvalho. Então vamos tentar entender. Eu sei que vocês também já conhecem essa passagem, né? Primeiro Gideão, lá, um homem simples, é chamado por Deus para uma grande missão.
Mas esse homem simples, de uma família pobre, ele reconhece perante Deus que ele não era nada, que ele era fraco. A história se segue mais um pouco e aquele chamamento de Deus se chegava, né, mais perto a cada momento mais. E Gideão, ele só iria para a guerra se ele tivesse a certeza absoluta que Deus estava com ele. E aí que está o ponto-chave da história. Gideão foi ousado. Ele pergunta ao Senhor, ele provou mesmo a Deus. Falou: Deus, me mostra se o Senhor realmente está comigo. Porque se Deus estivesse com ele, aí ele não teria nada a temer. E foi justamente o que ele fez. Ele pede com que Deus use as coisas naturais para revelar o sobrenatural do Senhor na vida dele. E Deus é um Deus que ele age na natureza para nos mostrar as coisas, porque foi ele que criou tudo isso. E assim, Deus ele mostrou para Gideão, através daquele véu molhado num dia, o seco no outro, que Deus estava com ele. E Gideão não foi o único que fez isso, mas se você for olhar lá para trás, Moisés, né, lá na hora de levar o povo até o deserto, ele também fez, né, prova de Deus. Ele queria que Deus mostrasse que estava com ele. E aquela coluna de fogo e a nuvem, durante dia e noite, guiava o povo. E aquilo foi resposta a uma oração que Moisés fez ao Senhor. Ele disse: Deus, eu não vou se o Senhor não for comigo. Eu não vou se o Senhor não for conosco. E assim, Deus ele provou para Moisés que ele estava com Moisés e com o povo. Assim como agora Gideão provou ao Senhor e Deus provou para Gideão que Deus estava com eles. Então, a chave para que Gideão não perdesse o controle nessa história que a gente leu lá de Juízes, capítulo 7, versículo 2, foi porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que nada de errado aconteceria porque Deus estava com ele. Só que o que mais me chama mais atenção ainda é que Deus ele garantiu que estivesse com ele. Deus não garantiu que a guerra não acontecesse. Pelo contrário, a guerra iria acontecer, mas o livramento de Deus seria sobrenatural. Não seria vencida a guerra simplesmente com as forças do braço de Gideão e dos seus 300, mas sim com a estratégia sobrenatural vinda do Senhor, porque Deus estava com eles. Por isso Gideão não perdeu o controle. Na verdade, Gideão não se desesperou, ele perdeu o controle para Deus. Deus tomou o controle da situação. Então ele sabia que o controle, na verdade, estava em boas mãos. Por isso ele não se desesperou. Irmãos, como eu disse há um pouquinho aí atrás no vídeo, é muito fácil a gente se desesperar quando a gente perde o controle da situação. E o desespero, quando ele vem, ele dá lugar à ansiedade, ele dá lugar à preocupação, porque a gente começa a imaginar como que vai ser amanhã, o que vai acontecer, quais são os próximos passos, o que virá. E isso é uma preocupação muito grande, porque além da dificuldade da doença física, começa a se levantar uma doença emocional, espiritual e psicológica. E a gente deve tomar cuidado em relação a isso. E pensando justamente nisso, e no momento que estou gravando esse vídeo para vocês, Deus ele colocava no meu coração aquela passagem lá da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, 6. 1 Pedro 5, 6, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a gente lança perante o nosso Deus toda a nossa ansiedade, aí ele cuida da gente. Tenho até conversado aqui em casa pra gente. É importante que a gente fique informado sobre as coisas, informado sobre o que está acontecendo. Só que começa a vir sobre nós muitas notícias ruins, muitas coisas ruins, e isso acaba nos deixando ansiosos, preocupados com o amanhã, preocupados com o que vai acontecer. E a gente precisa dosar isso no equilíbrio para que não venha a ansiedade, não tome conta de nós. Quando a gente começa a se perguntar sobre o que vai acontecer, o que vem as coisas, Deus ele tocou também no meu coração aquele texto lá de Mateus capítulo 24, versículo 3, Mateus 24, 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo.
Se existe um pavor hoje no mundo é começar a ver essas coisas acontecerem e a gente ficar preocupado, né? Poxa, será que é sinal dos fins dos tempos? Mas pensar em tudo isso e agora bater o martelo e falar para vocês, como eu disse, não é pretensão desse vídeo fazer isso, né? É algo muito complicado. Mas Jesus ali no Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos, né, os discípulos questionaram a ele. E aquilo foi justamente depois que Jesus, olhando para o templo, né, os seus discípulos mostrando Jesus o templo, Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra daquilo, né? E os discípulos curiosos queriam saber assim, quando que isso vai acontecer. E Jesus, ele foi gente boa, né? Ele respondeu. Ele começou a falar de várias coisas que iriam acontecer, de vários prenúncios, de coisas que aconteceriam, e para que eles ficassem atentos e ligados em relação a isso. Só que o que começou a incomodar meu coração nesse momento atual que a gente está vivendo foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Por que eu preciso saber das coisas que vão... Por que eu preciso saber quando que vai acontecer? A própria palavra vai nos dizer que o momento certo da vinda de Jesus a gente não sabe, nem mesmo o Filho sabe. Por que a gente precisa saber das coisas? Uma coisa começou a me chamar muita atenção nessa situação toda que a gente está vendo, gente. Quantas vezes você lavava a sua mão no dia? Quantas vezes você usava álcool em gel? Quantas vezes você cuidava da sua higiene? Foi preciso vir um vírus sobre a humanidade, porque isso não é algo que está só aqui no Brasil, começou lá na China, espalhou na Europa e agora está aqui. Foi preciso acontecer isso para que a gente começasse a ficar mais atento com algo que deveria ser do nosso dia a dia, que deveria fazer parte do nosso hábito diário, que é o que? Lavar nossas mãos, cuidar da nossa higiene. E eu olhando para isso, comecei a pensar, então será que quando esse vírus for embora, a higiene vai junto? Talvez seja um pouco duro, né, falar sobre isso e dessa forma. Mas o que eu tenho visto muito hoje nas redes sociais, ou conversando com outras pessoas, é que existem dois grupos no nosso mundo hoje. Aqueles que se achegaram mais a Deus, buscando mais ao Senhor, por causa de toda essa situação, talvez pelo temor e medo daquilo que virá a acontecer, e um grupo, talvez, meio a meio, ali, daqueles que estão realmente mais distanciados de Deus, perguntando onde está Deus nessa situação. O que eu quero voltar é para esse grupo, que é o grupo daqueles que estão se achegando mais ao Senhor, e eu me pergunto, será que foi necessário acontecer tudo isso para que a gente se achegasse mais a Deus, nesse momento agora que a gente fique mais em casa, para que a gente leia mais a palavra do Senhor? Porque eu tenho uma preocupação, irmãos. Sinceramente não sei até quando vai durar todo esse surto. Ainda não sei se é exatamente todos os prenúncios daquilo que Deus tem. Se for, é bom que a gente esteja preparado para que o Senhor nos leve. Mas e se isso passar e ainda durar mais 2, 3 gerações para que o Senhor volte? E aí, a gente vai novamente abandonar e deixar de buscá-lo da forma como a gente tem buscado hoje? Não pode ser assim, e é isso que Deus também tem ministrado no meu coração. Tanto em relação à nossa saúde, perdão, quanto com a nossa higiene, a gente também deve se preocupar com a nossa vida espiritual, com o Senhor. Não deixá-lo de buscar caso esse surto passe e as coisas voltem ao normal. A gente deve permanecer buscando ao Senhor. Porque quando a gente, voltando para a questão do controle, a gente perde esse controle, a gente tem a tendência a colocar o controle na mão daquele que sabe todas as coisas. O mundo tem colocado a sua esperança, o seu controle na mão dos cientistas que estão desenvolvendo essa vacina. Eu oro ao Senhor para que Deus ele dê a sabedoria para esses homens, para que eles desenvolvam realmente a vacina e essas coisas, e esse surto passe logo, que os cientistas tenham realmente essa inteligência dada pelo Senhor, para que eles desenvolvam essa vacina e a gente tome e fique livre disso. Mas a esperança do mundo está neles, nesse momento. Nossa esperança se direciona para o Senhor, para que Ele resolva toda essa situação, não é mesmo? Mas e depois que passar, a gente vai querer retomar novamente o controle para as nossas vidas? Para que a gente volte a viver da forma como a gente vivia antes? É isso que Deus tem colocado no meu coração. Para que não seja necessário acontecer todas essas coisas, para que a gente entregue o controle na mão do Senhor. Mas que o controle da nossa vida, o controle da nossa existência, o controle da humanidade esteja na mão de Deus. O mundo, infelizmente, ele jaz no maligno, como diz a palavra.
e ele não vai devolver o controle para o Senhor. Infelizmente ele caminha, esse negócio vai passar, mas ele vai caminhar com o controle nas suas próprias mãos. Mas eu e você, a gente pode e deve entregar o controle na mão de Deus, para que Ele nos guie em todas as coisas. Espero que essa palavra tenha de alguma forma trazido um pouco mais de alento ao teu coração, sabendo que Deus está no controle. Deus, ele não perdeu o controle. Deus, ele continua no controle da situação. Se a gente tentar tomar o controle nesse momento, vai vir a ansiedade, vai vir o desespero. Mas quando a gente sabe que Deus está conosco, assim como Deus esteve com Gideão, assim como Deus esteve com Moisés, Deus, ele também está comigo, contigo. Então a gente pode pegar o controle e entregar na mão de Deus para que as coisas se resolvam. Espero que em breve a gente possa estar junto novamente, em comunhão com irmãos, aqueles que talvez não estejam conseguindo estar com suas famílias, em breve também estejam juntos, para que a gente volte a viver nesse calor humano que a gente tanto gosta e tanto sente falta. Amém. Um abraço para vocês. Meu único louvor. Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em ti, pois como estou em ti, te entrego o controle, te entrego